No vídeo de hoje nós vamos falar sobre distorções cognitivas, o que é muito comum na ansiedade. Então, se você tem ansiedade e quer entender um pouco mais sobre isso, esse vídeo é para você. Algumas premissas básicas envolvem a ansiedade, e uma delas, segundo a TCC, são as distorções cognitivas, ou seja, uma pequena distorção na forma como a gente entende, vê e interpreta o mundo ao nosso redor. É como se fosse as lentes do nosso óculos. Quando essas lentes estão sujas, embaçadas, a gente percebe a nossa realidade um pouquinho sujo, embaçado e diferente do que realmente é. Então as distorções é como se fossem isso. A nossa lente, a nossa forma de ver o mundo. Quando elas estão embaçadas, ruins, a gente vê essa realidade de forma distorcida. Então a gente precisa limpar a lente do nosso óculos, ou seja, trazer a realidade, a forma como a gente vê o mundo e percebê-lo da forma correta, de forma racional e não só distorcida como a ansiedade vai causar algumas vezes. Um conceito muito importante para a gente entender também sobre as distorções são que elas estão totalmente ligadas às nossas crenças centrais, ou seja, à nossa ideia e percepção de mundo. Todas essas distorções vão estar ligadas às nossas crenças. Portanto, tudo aquilo que a gente interpreta vai estar ligado no que a gente acredita. Um exemplo básico: se eu tenho crenças de insegurança, muito provavelmente eu vou interpretar o mundo e as coisas ao meu redor como perigosas. E as minhas distorções cognitivas serão em cima de insegurança, baixa autoestima, medos e etc. Entende como tudo está bem ligadinho? As nossas crenças foram construídas desde a nossa infância até hoje, ou seja, elas são construídas. Então temos uma boa notícia: a gente consegue construir novas crenças. Então, se conseguimos construir novas crenças, conseguimos alinhar a nossa cognição, diminuindo as distorções cognitivas. E aqui a gente entra em um outro conceito da TCC, que é a metacognição. A nossa capacidade de mudar os nossos pensamentos, as nossas crenças e a nossa forma de ver o mundo. Ou seja, aí que entra a eficácia no tratamento de ansiedade e transtornos mentais. O nosso cérebro é tão surpreendente que, da mesma forma que a gente construiu cognições e crenças de forma distorcida, a gente consegue construí-las novamente baseadas em fatos e evidências. Então, é importantíssimo a gente entender um pouco mais sobre as distorções cognitivas, já que quando a gente tem principalmente a ansiedade, a gente a maior parte do tempo vai ser guiado por essas distorções, que são aqueles pensamentos mais comuns e disfuncionais da ansiedade, que causam a ansiedade. Então, é importantíssimo a gente entender quais são as distorções e, em seguida, corrigi-los. Ou seja, a cada distorção que eu vou falando aqui, você pode ir se identificando com algum deles e, em seguida, vai corrigindo. Questione esses pensamentos. Poxa, isso é verdade? Isso não é? Qual a real probabilidade disso estar acontecendo ou disso acontecer? Isso é uma distorção? Isso é uma realidade? Assim a gente consegue praticar a metacognição. A primeira delas é a leitura mental, ou seja, a gente acha que sabe o que os outros estão pensando. Já teve aquela sensação de que você estava numa roda de conversa ou apresentando algum trabalho importante e imaginou que as pessoas estavam pensando certas coisas sobre você? Pois é, isso é a leitura mental. A gente achar que sabe o que a pessoa está pensando sobre a gente, ou que ela está nos avaliando, nos julgando de alguma forma. Isso é uma distorção porque nós jamais vamos conseguir saber de fato o que a pessoa está pensando naquele momento. Então, perder tempo ou focar tentando adivinhar o que o outro está pensando sobre nós não é funcional. Se torna uma distorção, algo disfuncional e que causa muitas vezes ansiedade. A próxima é tudo ou nada, ou 8 ou 80. Aquela pessoa que foca 100% em algo ruim ou 100% em algo bom. Esse é o típico pensamento extremista, onde nada pode estar bom ou ruim. Tem que estar 100% ruim ou 100% bom. Nitidamente isso é uma distorção, porque é impossível algo estar 100% bom ou 100% ruim. Sempre a gente tem algo ali para avaliar como que foi bom,
não tão bom assim, ruim, não tão ruim assim. Ou seja, tudo que é extremista demais vai nos limitar a viver, às vezes, certas coisas relativas da vida. Então, interpretar também as coisas de forma relativa pode ser muito útil. E nem sempre o extremismo vai ser funcional. Por isso a gente chama de uma distorção. A terceira distorção que eu vou trazer aqui agora é a previsão do futuro. Essa, se não é a mais, é uma das mais comuns em uma pessoa com ansiedade. É aquela sensação que a gente tem de tentar ficar prevendo o futuro ou imaginando inúmeros cenários possíveis sobre o que pode ou não acontecer. E o mais comum também é nessa previsão do futuro ter algo chamado catastrofização, ou seja, sempre esse futuro, essa previsão vem com algo inesperado, ruim ou algo que a gente não está preparado. Então, essa previsão do futuro vem sempre com um medo, um peso, uma sensação de incapacidade perante aquilo que pode vir. A gente considera isso uma distorção, já que é impossível prever o futuro e nem sempre o futuro vai ser algo perigoso em que a gente não vai estar capacitado para viver. Então, são 1000 desfechos possíveis. Tentar ficar imaginando eles vai te causar ansiedade. E esse não é o objetivo da vida. Portanto, previsão de futuro e catastrofização são sim distorções cognitivas. Outra distorção cognitiva muito comum em ansiedade, baixa autoestima, é o desqualificando o positivo. Aqui, a pessoa tem o costume de desqualificar pontos positivos seus. Um exemplo. Eu passei na prova porque estava muito fácil, não porque eu consegui e eu me capacitei para isso. Ou seja, ela sempre vai justificar aquilo que ela é muito boa ou aquilo que ela foi realmente capaz por algo que vá desmerecer isso. Ou seja, ela vai desqualificar aqueles pontos que ela tem de positivo. Ele se interessou por mim porque está com interesse no meu dinheiro, por exemplo. E não porque eu sou uma pessoa interessante, bonita, enfim. A gente sempre vai desqualificar os nossos pontos positivos. Isso é uma distorção, já que realmente temos pontos muito bons e pontos ruins que precisam ser trabalhados. Mas olhar para o extremismo de sempre nos desqualificarmos e julgar que não somos tão capazes assim quanto somos é uma distorção. E está muito ligada às nossas crenças de baixa autoestima, insegurança. Outra distorção cognitiva também muito comum é a atribuição de culpa. Aqui a gente vai um pouquinho ao oposto do desqualificando o positivo. A gente vai sempre atribuir a culpa pelos nossos sentimentos ruins, pelas nossas inseguranças no outro. Ou seja, eu sou assim, ou eu sou, por exemplo, ciumenta porque meu namorado não me garante segurança. Outro exemplo, eu não consegui passar na prova porque o meu professor não conseguiu me explicar a matéria de uma forma clara. Não porque eu não procurei estudar, entende? Mas porque o outro, ou seja, a culpa é sempre do outro, não sua. Essa é uma distorção, já que todo extremismo não é saudável. A gente atribuir sempre a culpa ao outro, na verdade, pode não ser a real culpa. Às vezes é só a gente mesmo precisando trabalhar mais em nós. Então, essa também é uma distorção, nos colocarmos em vitimismo na maior parte do tempo e atribuir a culpa dos outros aos nossos problemas, às nossas questões emocionais, já que a ação da mudança está em nós, não no outro. Essas são apenas algumas distorções cognitivas da ansiedade. Em breve eu trarei mais vídeos falando de mais distorções, já que esse é um assunto muito amplo e de importância muito grande quando falamos de ansiedade. E é isso, gente. Você se identificou com alguma distorção dessa? Sente que precisa melhorar isso? Lembrando que essas distorções são importantes a gente identificar para que possamos fazer a correção desses pensamentos, questioná-los e entender que na maior parte das vezes em que isso aparece, isso são distorções, não são fatos. Então, fica mais fácil corrigi-los assim, quando a gente entende que nem tudo que a gente pensa é fato, mas pode ser também distorções. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Se inscrevam para não perder nenhum vídeo e até mais!